Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia. Vamos trabalhar o Catecismo do Concílio de Trento. Estamos lá na segunda parte sobre os sacramentos, trabalhando o número 12, o quarto ponto, a matéria da Eucaristia. O pensamento dos antigos girava em torno de que a Eucaristia precisa ter elementos que dão sentido àquilo que é realizado no momento da consagração. Precisa-se ter a matéria para o sacramento. E nós vamos ver que essa matéria da Eucaristia é o pão e o vinho. E vamos ver que tipo de pão, que tipo de vinho, para poder realmente ser matéria para a Eucaristia que nós comungamos. No outro momento, não agora, nós vamos ver entre a matéria a forma. A forma está ligada à palavra, ao dito que Jesus fez. Esse dito que Jesus fez sobre o pão e o vinho, que naquele momento em que é dito, aquilo que é a matéria da Eucaristia, pão e vinho, a partir do momento em que Jesus usa a forma, isto é meu corpo, isto é meu sangue, aquele pão e vinho deixa de ser pão e vinho na sua realidade de matéria, embora apresente ser pão e vinho aos olhos, mas se transforma a substância desta realidade eucarística e o pão se transforma no corpo de Cristo, o sangue se transforma, o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então nós vamos trabalhar a questão da matéria, como é que o concílio, de uma forma muito simples, fala sobre a necessidade dessas matérias. Número 12. Os pastores devem, os padres, bispos, todos, antes de tudo, conhecer a matéria deste sacramento, da Eucaristia, já que eles mesmos o possam consumar validamente. Já para que os fiéis tenham uma noção de seu valor e nutram em si o amoroso e intenso desejo de possuir aquilo que a matéria significa. Dupla, portanto, é a matéria desse sacramento. A Eucaristia tem duas matérias. Tem o pão do lado, o vinho do outro, 2. Primeiro, o pão de trigo. Qual é o requisito para que a Eucaristia seja válida? Uma é o pão feito de trigo. Falaremos desta em primeiro lugar e da outra nos ocuparemos mais adiante. Dizem, pois, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, que Cristo Nosso Senhor tomou o pão em suas mãos, benzeu-o, partiu-o, pronunciando as palavras, isto é meu corpo. O Evangelho de São João, Nosso Senhor, também disse de si mesmo, que era pão, quando declarava, eu sou o pão vivo que desci do céu. Ora, o pão pode ser de várias espécies, ou porque difere na matéria de que é feito, havendo pão de trigo, de cevada, de legumes e de outros produtos da terra, ou porque difere nas várias maneiras de se preparar, havendo pão levedado e pão sem fermento de espécie alguma. Quanto à primeira espécie, as palavras do Salvador mostram que o pão deve ser de trigo, pois na linguagem comum não há dúvida que se pensa em pão de trigo,
quando nos referimos ao pão sem mais explicação. Esta interpretação é também confirmada por uma figura da antiga aliança, pois o Senhor havia prescrito que os pães de proposição, símbolo deste sacramento, foram feitos da mais pura farinha de trigo. Requisito para licitude. Então, nós vimos requisito para validez, qual é o tipo de pão para dar validade à consagração que está sendo celebrada, e agora um requisito para a licitude, para que seja lícito celebrar a Eucaristia. Número 13. Assim como só ao pão de trigo podemos considerar matéria apta para se fazer o sacramento. Então tem que ser um pão sem fermento. Assim também nos será fácil concluir que o pão deve ser ázimo, se nos cingirmos ao exemplo que nos deu Cristo nosso Senhor. Com efeito, ele fez instituir o sacramento no primeiro dia dos ázimos, no qual não era permitido aos judeus terem em casa coisa alguma que fosse fermentada. Então, preste atenção nisso, que isso aqui é importante, né, para a validade do sacramento, pela liceidade do sacramento, né? Porque nós já vimos, às vezes, pessoas que, na época depois do concílio, nos anos 70, 80, pessoas que celebravam a Eucaristia com pão fermentado, pão de padaria, ou panhoca de milho, né? Não é válido, não é lícito. Tinha gente que celebrava com pão sírio. Não. A Eucaristia, para ser válida, é pão de trigo sem fermento. Querendo alguém alegar a autoridade de São João Evangelista, segundo o qual tudo se realiza na véspera da Páscoa, a objeção pode ser facilmente rebatida. Diziam os outros evangelistas que era no primeiro dia de ázimos, quando Nosso Senhor celebrou a Páscoa, porque os dias santos dos ázimos já começavam na quinta-feira à tarde, mas era o mesmo dia em que São João designava como vigília da Páscoa, pois ele queria, antes de tudo, indicar o espaço de um dia natural da mentalidade judaica, que começa com o nascer do sol às 6 da tarde. Por isso é que também São João Crisóstomo considera como primeiro dos ázimos o dia em que, pela tarde de quinta-feira, se deveriam comer os pães ázimos, que também, então nós colocamos também como a data de celebrar a Eucaristia. E o apóstolo mostra-nos quanto à consagração de pão ázimo condiz com a pureza e integridade interior que os fiéis devem apresentar desde que se aproximam para receber este sacramento. Motivo porque nos exorta: deitai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova. Portanto, sois ázimos. Isso aqui é muito interessante, né, para nós, porque ao aproximar do pão da Eucaristia, o pão ázimo, sem fermento, também nós devemos dispor do fermento da maldade, nos tornarmos também esse pão ázimo para receber o Cristo, né? Cristo foi imolado para ser a nossa Páscoa. Portanto, celebremos o nosso banquete, não como velho fermento, nem com o fermento da malícia e perversidade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Nós encontramos isso na primeira carta aos Coríntios, de São Paulo, capítulo 5, versículos 7 a 9. Número 14. Este requisito, porém, não é tão essencial que sem pão ázimo não se possa consumar o sacramento. Ambas a espécie de pão, quer ázimo, quer fermentado, conservam o nome e as qualidades do verdadeiro pão. No entanto, a ninguém é lícito modificar por alvitre, ou antes, por capricho próprio,
este louvável costume da igreja de servir pão ázimo. Muito menos poderiam fazer os sacerdotes do rito latino, aos quais os soberanos pontífices, ainda por cima, ordenaram celebrar os sagrados mistérios só com pão ázimo. A respeito da primeira matéria deste sacramento, bastam as noções que acabamos de apresentar. Convém apenas advertir que a Igreja nunca determinou quanta matéria se deve empregar para a consagração do sacramento. Se o pão é pequeno, se o pão é grande, não, é pão ázimo. Por não ser possível determinar também o número de pessoas que devam receber os santos mistérios. Agora nós vamos trabalhar a segunda matéria dentro deste concílio. Aliás, dentro desse catecismo do Concílio de Trento. Então é o vinho e vinho de uva. Então nós estamos aqui no número 15. Resta-nos agora falar da segunda matéria deste sacramento. É o vinho pisado do fruto da vide, a qual se mistura um pouco de água. A Igreja Católica sempre ensinou que Nosso Senhor e Salvador empregava vinho na instituição deste sacramento, pois ele mesmo havia dito: doravante não tornarei a beber deste fruto da vide, até chegar aquele dia. Isso aqui, nós estamos lá, Mateus 26, 29. Também Marcos, capítulo 14, versículo 15. Ao que comenta São João Crisóstomo: do fruto da vide, que certamente produzia vinho e não água. Era como se quisesse, com tanta antecedência, esmagar a heresia daqueles que julgavam que nesses mistérios se devia usar água exclusivamente. Ora, nós vemos que na história da Igreja havia os sincretistas, já no segundo século. Eles também eram chamados de aquários. Por quê? Eles consagravam só a água e não o vinho. Número 16. A Igreja, porém, sempre misturou água com vinho. Em primeiro lugar, porque assim o fizera Cristo, nosso Senhor, conforme nos provam a autoridade dos concílios. Nós temos o Concílio de Florença, o Concílio de Trento. E o testemunho de São Cipriano. Cipriano tem uma epístola, uma carta 63, onde fala dele da necessidade, ao celebrar a Eucaristia, colocar aquela gota de água. É uma gota de água. E que não se esquecesse, principalmente aos bispos da província, que havia alguns bispos que não faziam assim. Então ele falando dessa necessidade. Depois nós vamos ver a possibilidade. Depois, porque essa mistura faz lembrar que do lado de Cristo manou sangue e água, fazendo referência à lança que abriu o lado de Jesus, o sangue e a água. Ademais, as águas significam o povo, como lemos no livro do Apocalipse, 338, está aqui, Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Assim também, misturada ao vinho, a água simboliza a união do povo fiel com Cristo, que é sua cabeça. Então aqui nós temos essa realidade simbólica. O vinho, uma gota d'água. Essa gota d'água simboliza a união do povo fiel, é a nossa humanidade, unido a Cristo nesse derrame de sangue, esse sangue de efusão da cruz, que mostra que esse mistério da efusão desse sangue vem também carregado com a nossa humanidade, a nossa humanidade diante desse mistério salvador. E a Santa Igreja sempre manteve este costume por ser tradição apostólica. Não é tradição eclesiástica, é apostólica. A tradição apostólica não se muda, a tradição eclesiástica pode mudar. Versículo 17. São tão fortes as razões para se misturar água ao vinho, que seria grave culpa deixar de fazê-lo. Entretanto, a omissão não impediria que se consumasse o sacramento.
Mas assim como é de preceito misturar água ao vinho nos sagrados mistérios, os sacerdotes devem também cuidar de não o fazer, senão em pequena quantidade. Pois os santos autores julgam e ensinam que essa pouca água se converte, em vinho. Nesse sentido, escreve o Papa Honório. Papa Honório diz: no teu território arragou-se um abuso pernicioso, como seja o de empregar no sacrifício maior quantidade de água do que vinho. Porquanto a razoável praxe da Igreja Universal Católica prescreve que se tome muito mais vinho do que água. Com esses dois elementos, são os únicos a constituir a matéria sacramental. Muita razão teve a Igreja de proibir, por vários decretos, que não se oferecesse outras coisas, além do pão e do vinho, conforme alguns se atreviam a fazer. Eu lembro que quando eu estava da teologia, eram os anos 70, depois dos anos 80, que alguns padres diziam: olha, nós temos que enculturar a Eucaristia, e alguns até celebravam com café, outros celebravam com outros tipos de bebida, como cachaça, outros sentaram e começaram a celebrar a Eucaristia com pipoca. Quer dizer, praticamente isso mudava, o sentido do sacramento. Para existir Eucaristia tem que ter pão sem fermento e vinho. Não é que suco, não é suco de uva, é vinho. Se bem que você pode usar vinho sem álcool, mas é vinho, tem uma qualidade de vinho. O simbolismo da matéria. Agora vamos ver quantos símbolos de pão e de vinho se prestam para designar as coisas de que são sinais sacramentais, consoante a nossa profissão de fé. Em primeiro lugar, apresenta-nos Cristo como a verdadeira vida dos homens. Nosso Senhor, em pessoa, havia dito: minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Ora, se o corpo de Cristo, nosso Senhor, dá alimento para a vida eterna aos que recebem o seu sacramento com o coração puro e santificado, de muito acerto é que o sacramento tenha por símbolo as matérias que conservam a nossa vida eterna, pão e vinho. Assim, os fiéis não custam a compreender que a comunhão do precioso corpo e sangue de Cristo lhes nutre plenamente a alma e o coração. Esses elementos também concorrem, não pouco, para que os homens venham a reconhecer que este sacramento encerra, de fato, o corpo e o sangue de nosso Senhor. Pois, ao vermos todos os dias que, por um processo natural, o pão e o vinho se convertem em carne e sangue do homem, mais facilmente chegamos a crer mediante essa analogia. Então, vamos dar uma olhada. Quando eu como o pão, quando eu tomo o vinho, esse pão e vinho que eu comi vai dar sustentação à vida do ser humano. E vai transformar este elemento, pão e vinho, vai se transformar no próprio ser humano, em vida. A destruição desse pão e vinho pelo ser humano, quando ele come e bebe, faz com que essa realidade que ele comeu, pão e vinho, se converta em carne e sangue do homem. É aquilo que dá sustentação e energia ao ser humano. Mais facilmente chegamos a crer, mediante essa analogia, que a substância do pão e do vinho, então nós temos a matéria, pão e vinho, a substância, essa substância vai mudar com a consagração. Você vai ver pão, mas é corpo de Cristo. Você vai olhar com os olhos da carne vinho, mas é sangue de Cristo. Então, a substância do pão e do vinho convertem pelas palavras da consagração na verdadeira carne de Cristo,
e no verdadeiro sangue, mas com uma grande diferença. A admirável mutação dos elementos, pão em corpo de Cristo, vinho em sangue de Cristo, incute-nos ainda uma pálida noção daquilo que se opera na alma. Se eu como pão e vinho, isso opera no corpo, transformando em vida, sustentação da minha vida. Mas agora, o corpo e sangue de Cristo opera uma realidade na alma humana, naquilo que dá vida ao ser humano. Deveras ainda que se não perceba nenhuma mudança exterior do pão e do vinho, porque você vai ver pão, você vai ver vinho, você vai ver a matéria pão e vinho, vai mudar a substância, então nós temos mais substância de pão, porque na consagração a substância muda para o corpo de Cristo. Nós não temos mais a substância do vinho, temos a matéria, mas não a substância, porque a substância se transforma em sangue de Cristo, né? Contudo, a sua substância, você come pão e vinho, na Eucaristia, mas a sua substância passa verdadeiramente a ser carne e sangue de Cristo. Assim também, de modo análogo, nossa vida se renova interiormente. Ao comungarmos, há uma modificação, uma renovação da nossa vida interior. Quando recebermos a verdadeira vida no sacramento da Eucaristia, posto que em nós parece que não ter havido nenhuma mudança. Porque ao nos alimentarmos da Eucaristia, há uma mudança interior em nós. Não é Jesus que se transforma em nós, mas somos nós que nos transformamos no Cristo, né? Porque ele age em nós para nos transformar e nos tornar hábil à vida eterna e ao banquete do reino eterno. Mas ainda, sendo a igreja um corpo que se compõe de muitos membros, nenhuma coisa é mais adequada para fazer ressaltar esta união do que o pão e o vinho. O pão se faz de muitos grãos e o vinho se espreme de muitos cachos. Dessa maneira, simbolizam como também nós, apesar de sermos muitos, nos unimos estreitamente pelos vínculos deste mistério e constituímos, por assim dizer, a unidade do único só corpo, o corpo de Cristo. Esta ideia dos grãos de trigo, né, que são esmagados para poder fazer o pão, né, já estava na Didaqué, no catequese, o catecismo do ano 75, da Igreja de Antioquia e da Síria. Então, essa realidade que a Eucaristia gera a unidade, faz a unidade da Igreja, porque faz o único corpo de Cristo, a Igreja. Então, essa é uma parte. Depois nós vamos ver a questão da forma da Eucaristia, que também é importante. Nós vimos a questão da matéria, depois nós vamos ver a forma da Eucaristia. Mas semana que vem nós vamos ter, né, já que nós estamos trabalhando, uma semana com o Concílio de Trento, outra semana, aliás, uma semana o Catecismo do Concílio de Trento, outra semana o Catecismo do Concílio Vaticano II, o novo Catecismo Romano. E assim nós vamos vendo a riqueza que todos eles são portadores. Na Igreja, nenhum documento se perde, porque todos eles têm significado. Todos eles falam, refletem todo o plano da salvação que o Pai Eterno realizou por nós, por meio do seu Filho. E Maria, o primeiro tabernáculo, o tabernáculo. Maria, a Arca da Aliança, que porta para nós, dentro de si, quando gera a nova aliança, que é Jesus Cristo, né, em seu sangue, dando a Jesus o sangue da aliança, que ela possa interceder sempre por nós. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.